Uma grande alegria estar novamente no CERJ, receber o convite dessa casa querida, onde tenho amigos do coração, e partilhar com vocês algumas reflexões nesta manhã. Vocês receberam um programinha na pasta de vocês, não é? E como bom brasileiro, nós vamos alterar o programa. Então nós vamos agora, são 10h30, nós vamos fazer uma primeira parte de 9h30, né? 9h30. São 9h30, nós vamos fazer uma primeira parte de exposição que deve ir até umas 10h30, 10h45 mais ou menos. Depois faremos um intervalo, um pouquinho maior do que está programado aqui. E depois do intervalo faremos uma parte contínua. Então, ao invés de ter 2 intervalos, nós teremos um só no meio e logo depois teremos a segunda parte. Na segunda parte eu vou dedicar mais a atender a demanda de vocês e a ouvir as perguntas e poder responder aquilo que for do interesse de vocês, porque assim nós vamos direcionando mais. E também quero ter a alegria de ouvir um pouco a nossa querida Sônia Hoffmann a respeito da temática sexualidade e deficiência, nos ajudando a acolher no atendimento fraterno as pessoas portadoras de deficiência. Muito bem. Então, inicialmente, o convite carinhoso dos amigos do CERJ, ele se deve ao fato de nós termos um trabalho de estudo dentro dessa área da sexualidade humana. Sem sombra de dúvidas, esse é um do tema que nos interessa e ao qual nós nos dedicamos com muito afinco. E sobre o qual produzimos alguns livros. Tem passador ou alguém vai passar para mim? Ah, está com você. Obrigado. Pode. Então, eu particularmente me dediquei a estudar e a produzir obras a respeito da homossexualidade e da transexualidade. E, embora a sexualidade humana, sem sombra de dúvidas, não se resuma a estas expressões, eu gostaria de começar abordando elas e deixar, então, para a segunda parte, através das perguntas de vocês, o direcionamento para outras questões mais amplas da sexualidade humana. Por que que esse tema me interessa? Porque nós falamos muito pouco sobre ele na Casa Espírita e percebemos que uma boa parte das pessoas está completamente despreparada para receber as pessoas homo e as pessoas trans na postura de respeito e inclusão que a proposta espírita preconiza. Então, sendo assim, esse é um tema que nós precisamos esclarecer e conversar mais. No ano de 2012, eu publiquei essa obra que se chama Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. E agora, no ano passado, o Transsexualidades sob a ótica do espírito imortal. Quando eu publiquei o primeiro, da homossexualidade, me chamou muita atenção o número de e-mails que eu comecei a receber de pessoas homossexuais comentando que estavam afastadas da casa espírita e também afastadas da espiritualidade. E eu comecei a perguntar a cada uma delas o motivo delas estarem afastadas da casa espírita, quando elas se diziam então espíritas, e o motivo delas estarem afastadas da espiritualidade. E fiquei muito surpreso ao receber como resposta de várias delas que, segundo o ponto de vista delas, elas estavam afastadas porque, devido à forma como que foram acolhidas na casa espírita. Ou, melhor dizendo, não acolhidas. Devido às falas que ouviram, devido aos julgamentos morais que foram ditos
da palavra de um dirigente, na palavra de uma pessoa que fazia o acolhimento fraterno, enfim, de uma maneira em que elas não se sentiram bem-vindas e ainda fragilizadas pelas próprias dificuldades internas do preconceito, da exclusão familiar, da exclusão afetiva, não sentiram-se fortes o suficiente para sustentar aquela construção própria da identidade espiritual dentro desse caminho. Então, para bem acolher, nós precisamos conhecer. E eu gostaria de começar, antes de falar de sexualidade, de falar de atendimento fraterno. Qual é o objetivo? Quem é atendente fraterno? Levanta a mão para eu saber. Ótimo. Qual é o objetivo primeiro, maior, princípio, fundamental do processo do atendimento fraterno? Numa palavra. Ouvir é muito importante. Acolher é a palavra. Ouvir é um instrumento. Acolher é a finalidade. Ouvir, receber, cuidar, amparar são ferramentas que nós utilizamos para aquele objetivo que é acolher a pessoa que chega na casa espírita. Então eu gostaria primeiro de fazer um comentário a respeito deste nome, atendimento fraterno. Ele é um nome que nós utilizamos muito, mas ele é um nome indevido. Porque nós não fazemos atendimento, nós fazemos acolhimento. Atendimento fazem os médicos, fazem os psicólogos, fazem os profissionais que são formados profissionalmente para isso, recebem no ambiente profissional a pessoa e a auxiliam dentro da sua especialidade. No centro espírita nós não fazemos atendimento com profissionais. Nós fazemos acolhimento com pessoas, de pessoa para pessoa. Então esse é um ponto importante da gente ter como premissa, porque no nosso português e no Brasil a palavra atendimento não tem uma repercussão preocupante. Mas, por exemplo, nos grupos espíritas na Europa ou nos Estados Unidos não se pode utilizar o termo atendimento fraterno, porque isso configura uma relação profissional. Aqui no Brasil, nós utilizamos sem tanto prejuízo, porque ninguém encrenca. Mas se resolver encrencar, também tem bases para poder fazer isso, não é? Então imagina que uma pessoa chega, não se sente acolhida devidamente e resolve implicar com uma postura, né, que ela entende como sendo um atendimento. E eu falo isso porque muitas pessoas tentam fazer do acolhedor fraterno um psicólogo, um médico, um guru, uma referência espiritual, várias atividades ou posicionamentos que não competem ao atendente fraterno. O acolhedor fraterno, como eu gosto de falar, porque eu acho que os termos acolhimento fraterno e escuta fraterna são mais adequados, ele tem como objetivo acolher a pessoa que chega à casa espírita. E acolher significa receber aquela pessoa tão bem que ela se sinta digna, independentemente do motivo que a trouxe à casa espírita. O objetivo do atendente fraterno ou do acolhedor fraterno é promover dignidade. É ajudar aquela pessoa que chega lá fragmentada a sentir um pouco mais inteira. Aquela pessoa que chega lá sentindo-se um lixo a sentir-se valorosa. A pessoa que chega lá sentindo-se desvalorizada a sentir algo querida. Como é que o acolhedor fraterno faz isso? Através de uma postura de respeito, de escuta, de atenção. Então este movimento é extremamente importante. Vejam só o que diz André Luiz no livro Sexo e Destino, no capítulo 5, na página 155 da edição da FEB. Ele está conversando com Félix a respeito das questões da sexualidade, e o Félix diz que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças achacadas há séculos
contra aqueles que renascem sofrendo particularidades ditas anômalas, porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas com necessidade de mentir incessantemente para viver sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. Lindíssimo texto, não é? Que André Luiz nos oferta nas palavras do benfeitor Félix. No mundo por vindouro, trataremos todos no mesmo nível de igualdade, reparando-se as injustiças, porque temos tratado pessoas como indignas quando não são, e tratando todos no mesmo nível de dignidade humana. Esse é o trabalho da casa espírita. Esse é o trabalho daquilo que nós fazemos, não só no acolhimento fraterno, como em todos os setores da casa espírita. E este, o Cristo Jesus, o pastor das almas, ele é o nosso referencial. Ele é o nosso modelo e guia. Questão número 625 de O Livro dos Espíritos. A menor resposta de O Livro dos Espíritos e a mais grandiosa. Qual o maior e melhor modelo dado por Deus aos homens? Na nossa tradução portuguesa, a frase foi transformada em uma palavra. E então a resposta para esta pergunta no português é Jesus. Mas no original francês, a resposta para esta pergunta é Voyez Jésus, que significa veja Jesus. É muito diferente quando os espíritos respondem Jesus e quando respondem veja Jesus. Porque nós somos um povo naturalmente idólatra. Nós gostamos de ter referenciais que nós idolatramos e aos quais atribuímos as responsabilidades que nos pertencem. Essa é uma projeção psicológica natural do ser humano nas buscas de referência enquanto está no crescimento. Quando os espíritos dizem Jesus, muita gente entende apenas o Jesus Salvador, o Jesus que faz por nós, o Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, o Jesus que nos liberta, o Jesus que eu posso deixar nas mãos dele. Ele também é tudo isto. No entanto, quando os espíritos dizem vede Jesus, eles estão dando-nos uma ação imperativa. Vede Jesus significa perceba Jesus, observe Jesus, sinta Jesus, incorpore Jesus. Perceber é muito mais do que entender, porque perceber é sentir com o corpo inteiro. Quando os Espíritos nos dizem então vede Jesus, ele está dizendo tome Jesus como a tua referência e se espelhe nele para buscar aquilo que você precisa para a sua vida. Esse, portanto, pastor de almas que acolhia a todas as criaturas é a nossa referência. Não como uma referência simplesmente que nós vamos entregar a nossa fé para que nos ajude para além das nossas capacidades. Esse também é o nosso Cristo. Mas aquele Jesus que é o arquétipo do Espírito sublimado, do Espírito integrado em Deus, o ensino daquilo ao qual nós estamos destinados e que para o qual nós todos estamos caminhando. Ou seja, um Jesus humano. E em Jesus havia um supremo acolhimento. Jesus não falava ao ego das criaturas. Jesus falava ao Filho de Deus que habitava para além do ego. Porque o ego é transitório, é passageiro, é a capa superficial necessária, importante, que nós utilizamos durante uma encarnação. No entanto, o self, o ser divino, ele reside no mais profundo como a própria herança do Criador. É a nossa natureza intrínseca, primeira e última, é a nossa verdade fundamental. Jesus então consolava rapidamente o ego para mergulhar na essência. Falava à superfície naquilo que precisava de ofertar anestésico ou analgésico para as dores humanas, para então que aquelas pessoas pudessem mergulhar dentro de si mesmo e olhar para o ser divino que eram. Vede o Sermão da Montanha. A estrutura do Sermão da Montanha é a estrutura que nós devemos seguir no atendimento fraterno. Jesus está diante de um povo sofrido, diante de um povo que o esperava desde sempre, cheio de expectativas e de interesses, não estavam? Eles esperavam um Messias prometido que viria sob
cavalo cheio de armas, com um exército poderoso, para instaurar o tempo do Deus único e do povo prometido na terra prometida. Jesus chega montado num burrico, sem armas aparentes nenhuma, anunciando-se o Messias, com um exército de pessoas consideradas as rejeitadas sociais, que ele recolheu aqui e ali para lhe servir de discipulado. Como que estava aquele povo que subiu ao monte? Um misto de esperança e decepção, de ânimo por estar diante de uma figura encantadora como Jesus e de desapontamento por não ser aquilo que eles esperavam. Estavam cheios de expectativa. Como chega a pessoa na casa espírita? Cheia de expectativas e de decepção, cheia de interesses e de frustrações. Então, no momento que a pessoa é acolhida no acolhimento fraterno, ela sobe ao monte conosco. Nós subimos ao monte com ela. Nós todos vamos para esse espaço que é o espaço santo da adoração. O monte é o símbolo do lugar da adoração. E é ali, nesse espaço sagrado do acolhimento, que nós adoramos a Deus. E adoramos como? Adoramos seguindo os passos de Jesus. O que Jesus fez? Uma multidão decepcionada e cheia de expectativas. Jesus primeiro consola os corações. Ele sabe que há dores na alma daquele povo. Ele conhece as feridas que iam na alma daquelas criaturas. Então ele começa fazendo as bem-aventuranças, que é o anunciado da consolação suprema. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram. O que Jesus fazia? Direcionava medicamento para cada uma das feridas que estava ali presente, ao mesmo tempo que já dava a noção da diretriz curativa. Primeiro ele consola. Isso depois de alimentar, né? Porque primeiro o que ele faz mesmo é alimentar a multidão fisicamente. Atende às necessidades do corpo físico, depois as necessidades do ego, para depois atender às necessidades do espírito. Logo depois de ele fazer as bem-aventuranças e as consolações supremas, ele faz o quê? Ele começa a falar para o ser divino que havia dentro daqueles corações. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ora, Jesus estava diante de pobres pessoas, cheias de sofrimento, cheias de dores, que muitas delas não conheciam a própria capacidade, a própria potencialidade, e diante daquele sofrimento, Jesus diz para ela: vós sois o sal da terra. Olha que empoderamento magnífico. Olha que capacidade de sair da dor, olhar para o ser divino e falar assim: você não é esta capa de sofrimento ao qual você se entregou. Você não é as suas expectativas frustradas, você não é as suas desilusões afetivas, você não é as suas dores superficiais. Você é um filho de Deus. E não importa qual é a sua característica, não importa como você está, não importa se você acha que você é bonito ou feio, certo ou errado, bom ou mal, você é sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Jesus não perguntou dentre aquela multidão quem era criminoso e quem era santo. Não perguntou no meio daquela multidão quem estava realizado e quem estava conflituoso. Jesus falou para todos os corações: todos vocês são sal da terra, luz do mundo. Não importa como a pessoa chega no acolhimento fraterno, esta pessoa é sal da terra, esta pessoa é luz do mundo. E o nosso trabalho como acolhedores fraternos é ajudar que numa fração de tempo, através de uma escuta silenciosa ou de palavras generosas de conforto e consolo, nunca de impiedade e de crueldade, esta pessoa se sinta amparada, acolhida, se sinta fortalecida. Para quê? Para enfrentar as lutas que são dela e que ela dá conta. Porque uma das condições fundamentais do trabalho no acolhimento fraterno é nós sabermos que toda pessoa é capaz, toda pessoa é competente, toda pessoa tem o que precisa para enfrentar os seus recursos. Precisa de ajuda, precisa de amparo,
para conectar com esses recursos, para revelá-los, para descobri-los. E isso é através da vivência da fraternidade. Fraternidade é a palavra de ordem. Fraterno é ver no outro um irmão. Então a pergunta que nós devemos nos fazer quando nós acolhermos alguém na casa espírita é: se fosse eu que chegasse na casa nessa condição, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria que falassem comigo? O que eu gostaria de ouvir? O que seria bálsamo para a minha ferida e o que seria sal na minha ferida? O que aguçaria a minha dor e o que minimizaria o meu sofrimento? Porque o trabalho é de acolher como Jesus. Portanto, o trabalho é de acolhimento na sintonia com o bem. Precisamos, portanto, diferenciar o que seja compaixão de piedade. Porque no trabalho do acolhimento fraterno, qual dos dois que nós precisamos? Compaixão ou piedade? Compaixão. Piedade, dentro do nosso português, significa, frequentemente, para a maioria das pessoas, dó. E a dó é uma humilhação. A dó é um rebaixamento da grandeza do outro. Através da dó, nós olhamos para a fraqueza, nós olhamos para o vazio do outro, para o que o outro não dá conta, para o que o outro não é, porque o outro não completou no seu coração. Na dó, nós substituímos o outro para fazer no lugar dele. Na compaixão, nós olhamos para o que está cheio. Nós olhamos para a força, para a dignidade, mesmo que aquela força seja desconhecida da pessoa. Na compaixão, nós na piedade, na dó, nós desvitalizamos a pessoa. Na compaixão, nós a elevamos e a revitalizamos, enchendo de força. O trabalho do acolhedor fraterno é ser compassivo, não é ser alguém que tem dó dos outros. Porque se tiver dó dos outros, não vai suportar a dor dos outros. E vai ficar angustiado para querer resolver a dor que só o outro pode resolver por si. Afinal de contas, não é trabalho do acolhedor fraterno resolver o problema do outro. Quem resolve o próprio problema é a pessoa. Quem encontra respostas para a própria vida é a pessoa. Quem encontra soluções para os seus conflitos é a pessoa. Nós não temos resposta para a vida do outro. Nós não temos soluções para o problema do outro. Só a nossa arrogância acha que tem. Se a gente tiver soluções para os nossos próprios problemas, nós já somos vencedores nessa encarnação. Com os outros, o que nós fazemos é amparo. Nós somos sirineus, que ajudamos o outro a carregar sua cruz. Mas quem sabe como solucionar aquela cruz é o outro. Nós temos palavras de incentivo, nós temos algumas orientações que podem ser úteis, nós temos um conhecimento que pode ajudar a ser libertador, nós temos um trabalho e tarefas que podem ser profundamente fortalecedoras, mas solução vem sempre da dinâmica interna. Da mesma forma que só cada um construiu o seu próprio problema, só cada um pode solucioná-lo. E faz parte do trabalho da dignidade pessoal que a gente olhe para o outro como alguém capaz, como alguém competente, como alguém que dá conta de enfrentar as suas próprias dificuldades. E, inclusive, as dificuldades que dizem respeito às questões da sexualidade. Portanto, há que ter conhecimento para poder bem acolher, há que ter empatia, se aprender a se colocar no lugar do outro como o outro. Não é empatia quando você se coloca no lugar do outro como você. Se eu estivesse passando por isso com a história que eu tenho, como eu faria? Ora, se você estivesse passando por isso na história que você tem, você faria da maneira que a sua vida te permitiu. Mas se você quer saber como que o outro se sente, é preciso que você se coloque no lugar dele com a vida dele. Se você tivesse tido a história dele, como que você estaria? Quando eu comecei a ouvir a história das pessoas transexuais, eu tive que enfrentar um preconceito interno meu. Porque eu olhava as pessoas transexuais na rua e eu falava assim, gente, por que todas as pessoas parecem se prostituir? Por que a gente vê as pessoas transexuais tão frequentemente na prostituição? Era um preconceito que eu tinha. E eu olhava sem perceber, com uma crítica interna velada. No entanto, quando eu comecei a ouvir a história das pessoas transexuais que me deram a honra de partilhar a experiência delas para que eu pudesse partilhar neste livro, eu comecei a ouvir histórias
tão profundamente dolorosas, de uma exclusão tão mais profunda daquela que eu considerava suportável, que eu, colocando-me no lugar delas, eu tive a certeza absoluta que se eu tivesse passado por aquela vida, talvez eu estivesse em situação pior. Isso não significa que aquelas pessoas não tenham opções, ou que não possam modificar a sua história, mas isso nos dá um olhar compassivo para compreender que o outro faz aquilo que dá conta, e se aquilo que ele faz e dá conta o leva a dores e sofrimento, é com gentileza e com carinho que ele pode ser conduzido para uma percepção de algo novo ou diferente na sua vida, e não com crítica, e não com julgamento moral. Não cabe julgamento moral dentro do acolhimento fraterno. Não cabe julgamento moral dentro da prática espírita. Não cabe julgamento moral dentro da casa espírita. Se o espiritismo te faz ficar mais rígido, mais crítico, mais selecionador de pessoas, se o espiritismo te faz ficar mais acusador, então esse não é o espiritismo preconizado por Kardec nem por Jesus. Esse talvez seja um espiritismo de um movimento, ou de uma casa, ou de uma maneira de se compreender, porém não é o espiritismo que os espíritos nos trouxeram através da mediunidade abençoada de tantos em meados do século XIX. Quanto mais espíritas nos tornamos, mais compassivos ficamos, mais acolhedores ficamos, mais compreensivos ficamos com as limitações alheias, mais tolerância temos para as dificuldades do outro, mais acolhedores das dores do outro nos tornamos. Por isso Kardec diz, que, no livro Obras Póstumas, que conhece-se o espírita pelo número de aflitos a que leve consolo, pelo número de corações acolhidos, porque o espiritismo bem compreendido nos dá uma chave para nos libertarmos dessas prisões da crítica improdutiva. Julgamento moral só promove exclusão. Julgamento moral só promove separatividade. É muito interessante uma narrativa do filósofo alemão Bert Hellinger, um dos grandes expoentes da constelação familiar, quando ele, ainda jovem, vivenciou na África do Sul. Ele era padre naquela época, foi padre por um curto período de tempo, e participou de um workshop junto com outros padres. E naquele workshop, o padre que conduzia, o facilitador, fez uma pergunta que transformou a vida dele. E a pergunta era: se vocês tiverem que escolher entre as pessoas e os valores, com que é que vocês ficam? Que pergunta profunda. Bert Hellinger teve a certeza naquele momento que ele deveria responder com as pessoas. Afinal de contas, como um padre, ele era um pastor de corações, de almas. Ele estava a serviço daquele acolhimento. Ele deveria servir ao ser humano. No entanto, olhando para a sua prática e a dos seus amigos, ele teve certeza que todos eles ficavam com os valores. Isso significa que, para ficar fiel aos valores, passavam por cima das pessoas e das suas experiências. Ai, mãe solteira? Não, aqui não tem lugar para mãe solteira, não. Ah, é homossexual, transexual? Não, aqui não tem lugar para homossexual e transexual, não. Ah, é um ex-presidiário? Não, não tem lugar aqui para você, não. Quando nós amamos os valores mais do que os indivíduos, então nós ficamos olhando para um código moral e tentamos aplicar esse código moral nas pessoas e não acolhemos as pessoas. Muitas vezes nós atendemos casos difíceis, ou recebemos na casa espírita casos difíceis. Assim como nós, profissionais, também atendemos casos difíceis dentro dos nossos consultórios e temos que buscar lá no mais profundo de nós mesmos um amplo respeito para poder ajudar aquela pessoa que está ali na sua frente. E com os olhos cheios de lágrima e um profundo sofrimento, te confessa, por exemplo, que é um criminoso. Te confessa que realizou um abuso sexual. Te confessa que é alguém que fez alguma coisa que é condenável dentro do seu código moral. Então quem é que está diante de você? É o abusador ou é o filho de Deus? É o criminoso ou é o seu irmão?
É a pessoa com a sua característica e você vai olhar para o valor moral, ou é a pessoa que você precisa acolher? Nós acolhemos indivíduos. E para acolher indivíduos, precisamos estar profundamente comprometidos com o respeito incondicional. Julgamento moral não cabe em nenhuma atividade espírita. Portanto, respeito e aceitação do outro, incondicional, é extremamente importante. Mas saiba que você não vai conseguir fazer isso com o outro se você não exercitar isso consigo mesmo. Se você for uma pessoa que se julga profundamente, que é cruel consigo mesmo, que se cobra terrivelmente, que vive imerso em culpas, você vai naturalmente projetar isso no outro. Aprender a acolher a si mesmo é a primeira tarefa essencial para que nós saibamos acolher o outro. Talvez por isso Jesus tenha colocado como referência: amai ao próximo como a si mesmo, não é? Então essas são tarefas essenciais do acolhimento fraterno. É fazer uma escuta qualificada. É interessante porque Rubem Alves diz que nós queremos sempre fazer curso de oratória. Ninguém faz curso de escutatória. Para escutar precisa ter sabedoria. O que nós fazemos enquanto nós escutamos o outro? E muitos acolhedores fraternos fazem isso. Ficamos pensando o que é que nós vamos falar. Não é verdade? Se nós ficamos pensando o que é que nós vamos falar enquanto nós escutamos o outro, nós estamos ouvindo o outro? Não, não estamos ouvindo o outro. Nós estamos dialogando com o outro mentalmente. Ouvir, escuta, silenciar. E silenciar, escuta, se esvaziar. Portanto, o acolhedor fraterno não precisa estar na angústia de dar respostas. Porque se estiver na angústia de dar respostas, vai ficar falando na cabeça continuamente enquanto o outro fala. Ah, meu Deus do céu, olha o que ele está falando, pelo amor de Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Não é? Daqui a pouco ele vai calar a boca, ele vai querer ouvir alguma coisa de mim. Então nós precisamos fazer cursos de escutatória. Tem técnicas, inclusive, para você fazer uma escuta qualificada. Quando você quer que a pessoa continue falando, ao invés de você falar, você repete a última frase dela. Nossa, então eu estou passando por essa situação e foi muito difícil. Foi muito difícil? Foi muito difícil por causa disso, e me senti indigno. Indigno? Me senti indigno. Você vai dando corda. Por quê? Porque uma parte essencial do processo terapêutico é que a pessoa possa falar. No próprio processo de falar, ela se escuta. No próprio processo de falar, ela desabafa. Diz a psicologia humanista, através da linguagem de Carl Rogers, que no momento em que o outro é escutado, ele se sente como um prisioneiro aprisionado num calabouço que alguém ouviu o seu pedido de SOS e então ele abriu aquela porta e disse: eu estou aqui, eu te ouço. E no momento que ele é escutado, que ele se sente acolhido, ele sente como saindo daquela prisão ao qual se arrojou. O próprio processo da escuta já produz libertação. Quantas vezes, enquanto a gente falava, a gente encontrou resposta para aquilo que falava? Não é verdade? No entanto, é preciso que o acolhedor fraterno esteja atento a uma coisa muito importante. Há uma diferença entre o desabafo e a lamentação. Desabafo é quando nós estamos falando da nossa dor. Lamentação é quando nós estamos nos vitimizando pela dor. Quem lamenta não quer solução. Quem lamenta quer parceiros na acusação. Quem lamenta quer apenas encontrar pessoas que acusem junto com ele. O acolhedor fraterno deve ser sábio para aprender a ajudar aquela pessoa a perceber que lamenta, quando for o caso, ou a direcionar a pessoa para outro movimento. Nossa, você está me dizendo uma coisa que é realmente muito difícil, mas você está suportando isso há anos, não é verdade? Que ferramenta você tem utilizado para encontrar forças para isto? Porque é admirável a sua força. Ao invés de você ficar com dó da pessoa e afundar junto com ela na lamentação, você olha para ela e fala: poxa, você está aguentando isso há tanto tempo? Admirável. Que coisa bonita. Você é realmente muito forte. Onde tem sido as suas fontes? Tem sido tal. Mas agora está esgotando. Você ajuda a pessoa a sair da lamentação e ir
para o movimento de encontro com a força dela, ou de percepção da força que ela já tem, ou que ela pode ter. Porque de repente ela pode olhar para você e falar assim, não estou encontrando força em lugar nenhum. Então você pode conversar com ela. Bom, então vamos pensar juntos, onde é que pode ser uma fonte de força? Onde é que de repente você pode encontrar forças para lidar com isso? Você tem alguma religiosidade? Qual é a sua espiritualidade? Qual é a sua visão espiritual disso que está acontecendo? Você tira a pessoa da lamentação e leva ela para uma reflexão produtiva. Você está dando resposta para ela? Não, mas você está direcionando o pensamento dela para que ela saia da prisão que se arrojou no vitimismo. Mas muito cuidado para não entrar na lamentação da pessoa, porque quem acolhe um lamentador se torna parceiro de lamentação e não consolador. Quem lamenta não quer agir. Quem lamenta quer apenas se queixar. Cuidado com as lágrimas, porque se você se movimenta pela dó, qualquer lágrima vai te derrubar. E há lágrimas que não são de alívio, há muitas lágrimas que são de acusação. Há muita gente que chora pelas limitações que a vida traz de não poder continuar no caminho vicioso a que se arrojou. Há muitas lágrimas que são de acusação àqueles do qual as pessoas se sentem vítimas. Se você acolhe estas lágrimas, como se elas fossem lágrimas de libertação, você mordeu a isca. Observe atentamente que lágrimas são essas. A pessoa acusa enquanto chora ou a pessoa pede ajuda enquanto chora? A pessoa se alivia ou a pessoa se esvazia? Sabe aqueles choros que quanto mais a pessoa chora, mais fraca vai ficando? Isso é choro de lamentação. O choro que traz alívio, a pessoa faz a catarse e depois se sente renovada. Ok, bora enfrentar isso. Ok, bora ver o que é possível. Não é? Então, quem lamenta não quer agir. Por detrás da depressão, muito frequentemente existe um discurso de lamentação. Por detrás das dores da alma, muitas vezes tem uma postura de lamentação. Então, a escuta precisa ser uma escuta atenta, que promova consolo, através, inicialmente, de uma escuta silenciosa e depois de palavras generosas, que verdadeiramente ajudem o outro a sair daquele lugar em que se encontra. Por que eu falo a respeito do atendimento e da palavra atendimento? Porque eu tenho visto muitas casas espíritas que as pessoas fazem do atendimento fraterno consultórios de psicologia. Principalmente aquelas que têm pão-duragem de pagar psicólogo. Não são aquelas que têm dificuldade de pagar psicólogo, não. São frequentemente aquelas que acham que não vale pagar um profissional para ser acolhido ou para ter a sua coisa. E aí marcam atendimento fraterno sequenciados assim, semanalmente, durante 2 meses. Ora, isso não é acolhimento fraterno, isso é terapia. E se você faz isso, você está se colocando numa posição com aquela pessoa, de se tornar para ela uma referência. E essa pessoa vai projetar sobre você questões importantes, como faz com os profissionais no processo da transferência e da contra-transferência. Então, cuidado com esse movimento, porque a escuta ela é uma escuta qualificada, silenciosa, suficiente para que a pessoa se mova ao encontro da própria força. E não para que ela fique dependente de você. E não para que ela fique num estado de transferência de poder para algo fora dela. Muito bem. Então, já falei disso tudo, né? A gente inspira confiança, a gente ouve sem julgar, a gente acolhe integralmente a dor, o conflito, a angústia, a gente auxilia o outro a sentir-se digno. Sabe como que a gente auxilia o outro a sentir-se digno, gente? Com um olhar amoroso. Quando o outro nos vê olhando para ele como alguém digno, ele se sente digno. Quem aqui chegou na casa espírita, fora eu, catando os próprios cavacos? Os próprios pedaços, como a gente diz lá em Minas Gerais. Levanta a mão quem chegou pela dor na casa espírita. É ou não é? O que aconteceu com a gente na hora que a gente chegou com a dor? Alguém olhou para a gente e falou assim: seja bem-vindo nessa casa.
não é? Nos dê um abraço fraterno, nos dê uma acolhida fraterna, nós nos sentimos o quê? Dignos, valorosos, respeitados. O sofrimento não desapareceu não, mas nós descobrimos onde estava uma fonte de força. E começamos a gostar tanto daquilo ali que começamos a frequentar, começamos a ser consolados por aquele pensamento libertador, que começou a nos ajudar a encontrar respostas para a vida, e ali nos engajamos como trabalhadores, não é assim? Então, o processo é de auxiliar o outro a sentir-se profundamente digno, contagiando pela experiência amorosa e orientar semeando esperança de forma compassiva. Então esses são princípios. Nós podíamos nos debruçar sobre isso aqui um seminário inteiro, mas como nós queremos ir para outros temas, vamos apenas salientar esses princípios. Por quê? Porque não se acolhe ninguém com os conflitos da sexualidade sem uma postura amorosa, compassiva, digna, respeitosa e sem nenhum julgamento. Senão nós não temos condição de acolher aquela pessoa. E acontece que uma boa parte de nós traz conflito na sua própria vivência de sexualidade. E portanto essa área é uma área difícil para boa parte das pessoas. Chico Xavier dizia assim: nós precisamos muito de educação sexual na Terra. O problema é encontrar professores. É saber quem está na condição de dar a educação sexual. Então, como é que a gente acolhe as pessoas nos conflitos da sexualidade? Nós acolhemos elas reconhecendo-nos igualmente enfermos, igualmente necessitados. Há uma página muito bonita de Emmanuel que se chama Sexo Transviado, em que ele fala dos desequilíbrios na área sexual. Lindíssima essa página, vocês acham ela fácil na internet. Sexo Transviado, só jogar no Google, Sexo Transviado Emmanuel. Nessa página Emmanuel diz assim: ninguém se arvore no direito de julgar o comportamento sexual do seu semelhante, porque aquele que está momentaneamente virtuoso não lembra aquilo que já foi e não sabe aquilo que será quando a vida lhe trouxer aquilo que ainda está arquivado, aguardando resolução. É muito linda essa fala de Emmanuel. Quem está virtuoso porque já passou por caminho tumultuoso. E se passou por caminho tumultuoso, passou por dores e foi acolhido. E se foi acolhido, então pode ser compassivo com o outro e saber que o outro também está passando por dificuldades. Se está momentaneamente virtuoso nessa encarnação, não se arvore na condição de espírito superior, que ainda não é. Nós não somos espíritos que já conquistamos o bem. Nós somos espíritos que estamos cansados do mal. É diferente. E no cansaço do mal, nós estamos no exercício do bem. Isso para a maioria das pessoas na Terra. Não devemos alimentar nenhuma ilusão do orgulho de que nós já somos pessoas realizadas ou resolvidas. Se estamos estabilizados nas tarefas que fazemos, nas decisões que tomamos e nas conquistas que já tivemos, maravilha. Nós nos consideramos enfermos em situação de estabilidade, tomando regularmente a medicação para não desequilibrar. Mas ainda somos enfermos da alma. E essa consciência nos leva a ser compassivo com o outro. Nós estamos no mesmo barco, companheiro. E exatamente por estar no mesmo barco, eu posso te ajudar aqui agora. Talvez eu não tenha passado pelas mesmas coisas que você está passando, mas eu já passei por dores semelhantes que me ensinaram que há recursos para isso, não é? Talvez você não seja homossexual, não seja transexual, talvez não tenha ninguém na família que te tenha estimulado a pensar para essa temática afetivamente, mas você pode acolher uma pessoa homossexual, uma pessoa transexual, você pode acolher alguém que vivenciou uma traição conjugal, você pode acolher alguém promíscuo, você pode acolher alguém que tem múltiplos parceiros, alguém que vive o poliamor, acreditando ser esse o melhor para a sua vida. Você pode acolher essas pessoas com empatia e com generosidade, bastando que não tenha um olhar julgador. Muito bem. Vamos então falar um pouco a respeito das questões envolvendo a homossexualidade e a transexualidade.
Primeiro eu queria falar de preconceito para vocês, porque eu posso afirmar, sem medo de ser acusador, que 100% das pessoas que estão aqui têm preconceito, incluindo eu. E por que eu posso afirmar isso? Porque os nossos preconceitos se constroem com a gente querendo ou não querendo. Eles são conceitos prévios que nós temos de uma determinada questão, vindas da nossa cultura, da nossa família, da nossa sociedade, dos nossos medos, das nossas repressões, das nossas dificuldades, das nossas angústias. Não é? Nós formamos conceitos prévios. Conceitos que são passados pela televisão, pela cultura, pela sociedade. Mas eu adoro esta imagem, não é? E esta é uma imagem que mostra pessoas com rabo de macaco apontando o dedo para outras pessoas que não têm rabo, mas têm orelha de macaco. Quem tem orelha não tem rabo, quem tem rabo não tem orelha, mas no fundo é tudo uma macacada só. É ou não é? Essa é a nossa natureza humana. No fundo nós nos igualamos na condição humana, na condição de pessoas em luta, em processo de crescimento, em processo de transformação. Quando nós falamos a respeito do preconceito que envolve a homossexualidade e a transexualidade, nós estamos falando da homo e da transfobia. Fobia é o medo exagerado de uma condição. Condição homo, que é da orientação sexual homossexual, ou trans, que é da identidade de gênero transexual, que eu vou explicar para vocês a diferença. Quando nós falamos da homo e da transfobia, nós estamos falando desde a exclusão afetiva até o movimento de violência franco da nossa sociedade. No Brasil, nos Estados Unidos, aliás, 26% dos jovens homo e trans são expulsos de casa quando contam para os seus pais que têm uma orientação, uma identidade de gênero que não corresponde com aquela que os pais esperavam deles. Qual é o destino da maioria dessas pessoas? É aquilo que é chamado da marginalidade da vida. O consumo de drogas, a prostituição. Por quê? Porque são acolhidos pelas pessoas que vivem essas situações e que, sem nenhum olhar julgador, acolhem falando assim: aqui tem um lugar para você. Então, a exclusão afetiva ela é muito importante. Nós recebemos no acolhimento fraterno pessoas que estão excluídas do afeto da sua família. Recebemos também pais que excluíram ou que estão excluindo de forma direta ou indireta as pessoas no seu seio familiar. A exclusão direta é quando há a expulsão ou a não permissão para uma vivência naquele lar, e a exclusão indireta é quando há um gelo afetivo, quando há um silenciamento, quando há uma negativa de direitos para aquela pessoa, não é? E isso se reflete na nossa sociedade. Pasmem vocês de saber que o Brasil é um país campeão mundial de violência contra pessoas homo e pessoas trans. No nosso país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, uma pessoa da comunidade LGBTQI, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, que está dentro dos transgêneros, né? E intersexuais, são assassinados a cada 26 horas, vítimas de homo e transfobia. Não estou falando violentado, não estou falando com direito negado, estou dizendo assassinado. Claro que estamos falando de um país que também assassina muito mulheres, que assassina muito negros, assassina muito índios, assassina muito qualquer minoria. Mas isso não é justificativa para um movimento deste. Andrei, mas por que você está falando isso para nós? Nós estamos querendo acolher fraternalmente, nós não somos partícipes desse movimento. Será que não? Durante muitos anos, os homossexuais foram impedidos de dar passe nas casas espíritas, de fazer uma palestra, de dirigir uma reunião, de participar de mediúnica, de fazer evangelização infantil, e ainda existem casas espíritas que até hoje proíbem. O que essas casas estão fazendo? Estão sendo participantes deste movimento de assassinato social. Estão sendo mãos que também seguram a faca, que depois entra na barriga do outro. E o pior de tudo, segurando com inocência, achando que não faz parte deste movimento. Andrei, mas na minha casa nós não fazemos isso. Na minha casa nós acolhemos. Ok, então eu não faço parte disso. Será que não? Onde é que nós ensinamos o machismo, que é o maior responsável pela violência social que assassina pessoas desta comunidade?
dentro de casa, que são reproduzidos também nos ambientes religiosos, nos ambientes sociais, aonde nós marcamos as expressões de gênero de uma forma muito intransigente. Menino faz isso, menina faz aquilo, não é? O que é isso, menino? Fala igual homem. O que é isso? Que fala de mulherzinha é esse? Não, pelo amor de Deus, ó, homem não chora não. O que é isso? Ó, homem é forte. Ah, queridinha do papai, vem cá. Não, não fica assim não. Pode chorar à vontade. O que nós estamos fazendo? As marcações de gênero do que é masculino, do que é feminino, fortemente estabelecidos. Isso que sustenta o machismo. As noções de que o homem está numa condição de superioridade, tem deveres e direitos maiores do que a mulher, ou do que o feminino se subjuga e serve ao masculino, e é exatamente isso que assassina pessoas nas ruas. Porque quem são os assassinados? São as pessoas trans, que já trazem na identidade de gênero uma marcada diferença, ou os homossexuais que são afeminados, os homossexuais masculinos afeminados. As estatísticas mostram que são essas as pessoas assassinadas. Por quê? Porque são aquelas que questionam o modelo de gênero mais marcada e acentuadamente na nossa sociedade. Então, enquanto nós fazemos piadas dentro das nossas casas ou nas nossas casas espíritas, com a homossexualidade, com os homossexuais, enquanto nós assistimos programas humorísticos em que 80% das piadas são com pessoas trans ou com pessoas homo, enquanto nós diminuímos a mulher e as condições do feminino e tudo que a ele se assemelha, nós somos participantes desse movimento de agressão e de assassinato social. Infelizmente, essas são as imagens reais, né? E essa imagem mostra uma mulher trans agredida e violentada, e aqui uma mulher travesti assassinada na nossa sociedade. E essa aqui, infelizmente, é uma cena de assassinato real. 3 homens brutamontes, que se creem muito macho, se dando o direito de agredir uma pessoa. O que passa na cabeça dessas pessoas aqui? De que elas são melhores, de que elas são mais dignas, de que elas têm direito, de que aquela ali, que é uma travesti, é alguém digna de desprezo, de desmerecimento. E esse sofrimento é tão grande que em 2015, a Viviane Beleboni, essa mulher trans, foi para a Parada Gay de São Paulo, pregada na cruz, representando o sofrimento silencioso das pessoas trans. Foi um choque. Foi um choque por causa do sofrimento das pessoas trans? Não, foi um choque porque uma travesti ousou se colocar no lugar de Jesus. Um homem e uma mulher podem representar Jesus, uma travesti não. Que coisa indigna é essa? Que desrespeito com o nosso Senhor é esse? E aí, as tradicionais famílias brasileiras, através dos seus representantes tradicionais igualmente, se levantaram contra este movimento. Por que eu estou trazendo isso daqui, gente, para falar disso? Porque eu quero perguntar para vocês, quantas pessoas trans vocês conhecem frequentando a casa espírita? Dá para contar na palma de uma mão. Não é verdade? Quem conhece, conhece poucas. A grande maioria, eu tenho certeza, nem conhece. Porque, primeiro, as pessoas trans que frequentam a casa espírita, uma boa parte nem se revela trans, para não sofrer discriminação. Eu conheço dirigente de casa espírita trans, eu conheço palestrante trans, eu conheço dirigentes de atividades trans que não falam para ninguém que são trans, para não passarem por discriminação. Qual discriminação? Aquela que as pessoas homossexuais sofriam antigamente, que hoje ainda sofrem na casa espírita. Quantas pessoas travestis você vê da Ampasse? Sendo médium na reunião mediúnica? Sendo acolhedor fraterno? Qual casa dá espaço para um travesti, para uma pessoa trans ser acolhedora fraterna? Então nós precisamos pensar profundamente nesse movimento, porque senão nós perpetuamos um movimento de exclusão social que é muito impactante. E eu quero então falar para vocês a respeito desse espaço que é a casa espírita e do acolhimento fraterno. Vejam esse texto que eu recebi. Tenho 26 anos, sou espírita desde os 10, há 15 na mesma casa, sempre trabalhando muito, estudando. Fiz juventude, estou acabando o segundo ESD, fiz campanha do quilo, distribuição de pães e sopa, visita, 10 anos na lanchonete da casa e 8 anos de evangelização infantil.
Quando comecei a namorar a primeira vez, assim que fiz 18 anos, com meu atual companheiro, e já são 7 anos e meio juntos, vi logo que o amava muito, desde o primeiro momento. Estamos juntos e sabemos que foi um reencontro muito bonito e significativo. A primeira coisa que eu fiz foi falar direto com as 2 dirigentes de nossa casa, prepará-las para as fofocas, querendo deixá-las logo cientes. Foi uma situação horrível. Elas me questionaram 1000 coisas sobre como eu iria ser um trabalhador espírita na evangelização, tribuna, passe e mediunidade. Foi o pior momento da minha vida imaginar que eu não prestava para servir a Jesus. O que era e é o meu maior desejo. Eu vou repetir essa frase para ninguém nunca mais esquecer. Foi o pior momento da minha vida imaginar que eu não prestava para servir a Jesus. O que era e é o meu maior desejo. Para eu evangelizar, fizemos uma consulta com a espiritualidade da casa, como é feito para todo iniciante. E eles foram favoráveis. Para outros trabalhos eu tentei o diálogo e vejo que elas ainda não são favoráveis, mas já está muito melhor. Somos um casal espírita, trabalhamos na mesma casa, temos excelentes relações fraternas e verdadeiros irmãos dentro do centro. Uma direção é muito receosa. Tem muito medo da imagem da casa. Sei que nosso trabalho e conduta ao longo dos anos, nossa perseverança já estão sendo decisivos para facilitar uma aceitação. Mas o processo é lento e por muito menos outros colegas correm de certas casas. Minha história por si só já dá um livro. Eu acho que de lá é meu lugar e entendo que talvez eu possa estar também servindo de instrumento de mudança de paradigmas e quebra de preconceitos. Essa é uma fala de um trabalhador espírita maduro, consciente da sua identidade e que não abandonou o trabalho espírita, não é? Mas muitos não têm essa maturidade. Mas veja isso. Quem somos nós, dirigentes espíritas, acolhedores fraternos, para dar ao outro a impressão de que ele é indigno de trabalhar, indigno de fazer alguma coisa? Se o acolhedor fraterno fica angustiado para dar resposta para a vida do outro, e dá respostas do tipo assim: você é homossexual, então você não tem direito à vida afetiva, ou você não deve viver a vida afetiva nem sexual, para não agravar os seus débitos do passado, como tantas vezes as pessoas costumavam dizer nos acolhimentos fraternos, o que é que nós vamos fazer com aquela pessoa que está chegando na casa espírita? Nós vamos promover desespero. Nós vamos promover angústia. E talvez vocês pensem assim: André, mas isso não é feito? Isso sempre foi muito feito. Espero que não esteja sendo mais feito, porque nós precisamos pensar nisso. Não é tarefa nossa dar respostas para a vida do outro, dizer o que o outro pode ou não pode fazer, o que o outro tem ou não tem que fazer, não é? Então, o olhar de dignidade, ele é um olhar que respeita o outro. As noções de que o heterossexual é superior ao homossexual são ilusões do orgulho. Quando o heterossexual olha para o homossexual e fala para ele assim: meu amigo, a sua situação é de um débito espiritual do passado. Isso daí eu acho que não é uma coisa que a pessoa precisava dizer, porque isso daí é a mesma coisa que dizer para ela: olha, você é um ser humano encarnado na Terra. Porque afinal de contas a situação daquele que está no acolhimento fraterno é essa, a do acolhedor fraterno é essa, a do dirigente da casa é essa, a do médium da casa é essa, a do mentor da casa também é. Que a maioria deles ainda são espíritos diretamente ligados ao planeta Terra em regime de aprimoramento, não é verdade? Então, não é nossa tarefa ficar falando essas coisas no acolhimento fraterno. Nossa tarefa é promover respeito a si mesmo e ao outro. Então a pessoa precisa se sentir digna e não ter direcionamento para o que fazer da própria vida, porque direcionamento quem dá é a própria pessoa. E quem conhece o direcionamento para ajudar aquela pessoa a dar? O mentor dela, aquele que verdadeiramente conhece ela. Então, acolhimento fraterno, a gente ajuda a pessoa a sentir-se digna e a ensinar a ela que ela pode orar. E que orando ela pode se conectar com o mentor pessoal dela. E o mentor pessoal dela é capaz de intuí-la a respeito do que seja o melhor. Que lendo os livros espíritas e assistindo às palestras, ela talvez possa encontrar elementos que ajudem ela a ampliar os conhecimentos a respeito de si mesma, a ponto de ter uma outra interpretação para a situação que passa pela vida. Que olhando sobre a perspectiva da imortalidade da alma, aquela circunstância pode ser compreendida de uma outra maneira. Que tomando os passes regularmente na casa espírita, a água fluidificada, que fazendo
as atividades, ela pode se envolver com fluidos elevados e com trabalhos no bem que podem fortalecê-la para que ela esteja mais em sintonia com o bem e em sintonia com o bem encontre para si o que é que necessita para a sua própria vida. Dignidade pessoal. É isso que nós temos que promover naquelas pessoas, não é? Então veja esta palavra aqui, que foi o Gilles Dugal, que publicou no jornal francês L'Actualité, e ele, como católico, dizia assim: sou católico, tenho 28 anos e sou homossexual. Quando levava uma vida promíscua, a igreja me aceitava, me absolvia de vez em quando. Agora que amo verdadeiramente meu parceiro, a igreja fechou suas portas e não me absolve mais porque vivo numa situação de pecado que não quero abandonar. Isso foi o que me disseram. Isto me obriga a viver de costas para a igreja, porém vivo de frente para Jesus e sua mensagem de amor e libertação, porque a castidade absoluta não é para mim e me recuso a viver na solidão, porque descobri a riqueza que existe no verdadeiro amor. Lindíssimo, né? Agora imagina se o texto foi: sou espírita. Quando fingia ser heterossexual e enganava as minhas parceiras, podia frequentar a casa espírita e trabalhar. Agora que me declaro homossexual e amo verdadeiramente meu parceiro, a casa espírita me fecha suas portas. Tem lógica isso, gente? Não, não tem. Não há nada na literatura, no conhecimento espírita que sustente posturas dessa natureza. Então, ao receber a pessoa no acolhimento fraterno, escute ela. Escute a sua história de vida. Escute as suas próprias impressões sobre si mesmo. Ajude aquela pessoa a despertar consciência pessoal sobre o que ela vive. Ah, você é homossexual, seus pais não te aceitam? Então me diga aqui, como que você vê a si mesmo? Como que você sente a sua sexualidade? Como que você sente a si mesmo? Ah, não, eu sinto que eu sou digno. E as suas atitudes, os seus relacionamentos são condizentes com aquilo que você sente de você mesmo? Ah, não são não, eu estou me abusando de mim mesmo. Talvez seja importante então você respeitar a si. Quem sabe você possa respeitar a sua dignidade e mostrar através de uma vida digna aos seus pais que não é exatamente aquilo que eles estão pensando. Ah, não, eu me trato com dignidade. Você está em paz com isso? Estou. Bom, então quem sabe você possa respeitar a diferença de pensamento dos seus pais enquanto eles amadurecem no processo de aceitar as diferenças. Consolo, gente. Sem respostas. Quem sabe? Você já pensou por este ângulo? Será que desta maneira, sob esta perspectiva, será que muda algo para você? Nós não temos respostas, nós temos clareamentos. No momento em que a gente acende uma lâmpada, então a gente clareia. E no momento que a gente clareia, o outro pode ver. Mas quem é que vê? O outro. Não é a gente que vê por ele. Não é? Nós acolhemos e fazemos aquela pessoa se sentir digna. Ah, não, meus pais me dizem que eu sou indigno. E como que você se sente? Eu também me sinto indigno. Se sente indigno? Mas você, um filho de Deus, uma criatura criada no amor pelo Pai, se sente assim indigno? Você já parou para pensar qual é o olhar de amor que Deus tem para você? Ah, não, Deus me pune, Deus me castiga, Deus não me ama. Ah, meu irmão, que bom que você veio aqui então, porque aqui eu tenho para te partilhar que nessa casa nós aprendemos a respeito de um Deus que é amor incondicional. Ele não julga ninguém, muito pelo contrário, Ele nos criou no amor como um projeto de amor do seu coração. E sabe, Ele ama a cada um de nós em qualquer característica, porque o amor dele é incondicional. Já imaginou um amor incondicional? Será que um amor incondicional seria agradável ao seu coração? Será que consolaria a sua alma? Imagina, feche os olhos aí um minuto, sinta-se nesse momento amado incondicionalmente. Qual é a sensação? É boa ou é ruim? Percebem, gente? Nós vamos ajudando sem dar respostas. Nós vamos direcionando de acordo com aquilo que a pessoa nos traz para lançar uma luzinha,
ali. E aquela luz dá a ela uma nova perspectiva. E a postura interna diante disso é a mais importante. Eu tive uma experiência uma vez no consultório, como médico, que me chamou a atenção para isso e eu quero partilhar para vocês porque é a mesma situação que pode ser vivida no acolhimento fraterno. Eu atendi uma pessoa que estava sofrendo muito e a história que essa pessoa me contava era de um sofrimento tão atroz que eu fiquei morrendo de dó dela. E eu comecei a olhar com dó para ela e pensar comigo, nossa, mas que história verdadeiramente sofrida. Pelo amor de Deus, mas isso é sofrimento com força. Quanto mais eu pensava, mais a pessoa ia murchando no sofá. Menorzinha a pessoa ia ficando. Até que eu percebi aquilo. Eu falei, meu Deus, eu estou fortalecendo essa pessoa no vazio dela. Então eu comecei a admirá-la. Eu falei, meu Deus, mas ela suportou tudo isso, que força, que coragem, que capacidade de seguir em frente. E comecei então a admirá-la, silencioso. E ela falou, porque ela estava inclusive precisando falar muito. E ela foi aprumando no sofá, foi enchendo-se à medida que o tempo foi passando. Na hora que acabou a consulta, e naquela consulta eu praticamente não falei nada, na hora que acabou a consulta ela levantou, virou para mim e falou, nossa senhora, que maravilha, o que tem nesse consultório de diferente? E eu pensei com os meus botões, tem nada, não é? Acabei de aprender que eu não posso te esvaziar. Acabei de aprender que eu não posso olhar com dó, porque isso tira a sua força, né? Só sorri para ela e falei, admirável a sua força. E ela deu um sorriso e saiu, entrando num bonito processo terapêutico, inclusive, depois disso. Então, a postura que nós olhamos para a pessoa enquanto ela nos narra é essencial. É uma postura de respeito, que olha para a força dela, não olha para a fraqueza dela. Não concorda com a fraqueza dela, porque ela não é verdadeiramente fraca, ela está fraca. Ela não é uma pessoa em sofrimento, ela está em sofrimento. Ela não é uma pessoa infeliz, ela está infeliz. E é assim que a gente ajuda aquela pessoa. Então, para a gente entender o que seja essas questões e melhor acolher, este é um resuminho muito interessante que diferencia o que é sexo biológico, o que é expressão sexual, orientação sexual e identidade sexual. Esse é um bonequinho em inglês, mas eu tenho aqui em português, que é o mesmo que está no livro. Tem essa ilustração no livro para vocês pensarem. Vou mostrar primeiro no de cá, porque fica mais didático, depois eu mostro no outro. O que é sexo biológico, gente? É o sexo com o qual nós nascemos. É o sexo que nos é atribuído ao nascimento. Como que ele é atribuído? Na hora que a gente nasce, eles olham para o meio da perna e falam qual é o sexo que a gente tem. Não é? Se a genitália é feminina, é uma menininha. Se é uma genitália masculina, um menininho. E se não é uma genitália definida? Entra naquele quadro que é chamado hoje pela medicina de intersexo. O que está entre os sexos. Pode ter uma genitália ambígua, pode ter uma genitália que parece do outro sexo, mas é do outro. Então, são as condições biológicas. O que é a identidade sexual? Identidade sexual ou identidade de gênero é algo psíquico, é cerebral. É aquilo que a pessoa sente ser como ela se vê. Ela olha no espelho e ela se vê masculina, ela se vê feminina, ou ela se vê os dois, ou ela se vê nenhum dos dois. Existem essas 4 opções. A identidade sexual da maioria das pessoas é consentânea com o sexo biológico. Então, nasce num corpo masculino, olha no espelho e se sente masculino, se vê masculino. Nasce num corpo feminino, olha no espelho, se sente feminino, se vê feminino. Mas existem pessoas que se sentem do sexo oposto àquele que lhe foi atribuído ao nascimento. Tem um corpo de morfologia feminina, no entanto se sente e se vê masculino. Tem um corpo de morfologia masculina, no entanto se vê e se sente feminino. Quando a pessoa tem a identidade sexual semelhante ao seu sexo biológico, em identificação, ela é uma pessoa cisgênera. Cisgênero significa identidade psíquica do mesmo gênero biológico.
Quando é uma pessoa que tem uma identidade psíquica do sexo oposto, é uma pessoa transgênera. Então, o conjunto das condições trans são de pessoas que têm identidades sexuais opostas à sua questão psíquica, ok? O que é a orientação? Quer dizer, questão psíquica oposta ao seu sexo biológico. O que é a orientação sexual? É para onde se orienta o desejo afetivo e sexual da pessoa. Pode orientar-se para o mesmo que ela sente ser, pode orientar para o oposto do que ela sente ser, pode orientar para os dois, ou para nenhum. Se orienta para nenhum, é uma pessoa assexuada, não tem uma sexualidade, não é? 1% das pessoas no Reino Unido, segundo as estatísticas, se declaram assexuais. A ciência hoje tende a considerar a sexualidade apenas do ponto de vista patológico, porque considera que uma libido mínima, uma expressão de sexualidade mínima, ela é necessária. Isso não significa vivência sexual, né? Porque tem pessoas que não querem mais ter vivência ou relacionamento sexual. Isso não é ser assexuado. Aquelas pessoas têm a atração, mas ela está diminuída, porque é uma fase da vida em que a pessoa já está realizada, porque a pessoa já está sublimando aquilo, dedicando a outras tarefas, como pessoas que já se aposentaram, pessoas que escolheram viver isso, embora isso não seja vivido obrigatoriamente de acordo com a idade, né? Isso é vivências pessoais de cada pessoa. Quando a pessoa orienta o seu desejo para o mesmo sexo que sente ser ou que sente ter, ela é uma pessoa homossexual. Homo significa igual. Quando o seu desejo e a sua atração é direcionada para o oposto do que sente ser, é uma pessoa heterossexual. Quando se atrai do mesmo e do oposto, bissexual. Ok? E que também tem hoje uma definição chamada pansexual. Pansexual é aqueles que não só se atraem do masculino e do feminino, mas também daqueles que se identificam com os dois ou que não se identificam com nenhum, que são as pessoas que hoje entram na classificação de gênero fluido ou de queers, que é um termo em inglês que antigamente significava um xingamento pejorativo, não é? Significava como viadinho ou alguma coisa assim que tinha uma conotação pejorativa, e é um termo que foi tomado pela comunidade LGBT no empoderamento desse movimento, e essas pessoas então começaram a se identificar como pessoas queers na identificação do gênero fluido. Atende, gente, pelo amor de Deus. Muito bem. Então, aqui é a mesma coisa, né? Sexo biológico, atração, orientação afetivo-sexual do afeto, identidade de gênero psíquica, e expressão sexual é a forma como a pessoa se mostra. É o jeito que ela se veste, como se comporta, pode ser de um sexo, de outro, ou pode ser andrógeno, né? Parecer dos dois sexos, ok? Então é importante que você conheça isso para você não sair classificando as coisas como patológicas. Se uma pessoa chega no acolhimento fraterno dizendo que não se sente nem masculino nem feminino, você não tem que procurar o dirigente pedindo para inserir o nome dela na reunião de desobsessão. Essa pessoa não está obsediada necessariamente. Ela pode estar tão obsediada quanto qualquer um de nós, não é? Significa que esta pessoa é uma pessoa que se identifica como gênero fluido ou como uma pessoa queer, em que não se identifica nem com a masculinidade nem com a feminilidade daquela cultura. Ora se identifica com uma, ora se identifica com outra, ou se identifica com as duas ao mesmo tempo. Hoje em dia tem muito disso, por exemplo, nas artes. Você vê, por exemplo, o Johnny Hook, que acabou de ganhar um prêmio, não é? Um homem de barba, que usa batom, que usa brinco, que usa saia, numa expressão andrógena, que se identifica como gênero fluido. Aqui no Rio, recentemente foi assassinada, nas favelas, todo mundo viu nos noticiários, uma pessoa trans, não é? Que também se identificava como gênero fluido. Então, conhecer esta realidade para diferenciar é muito importante. Se você nunca leu a respeito disso, está atrasado. Se você está num trabalho de atendimento fraterno e nunca leu a respeito dessas temáticas, tem que pegar
um livro e lê. Qual livro? Só um merchandise, não é? Tem que estudar essas questões. Por que eu decidi escrever sobre esses assuntos, gente? Porque percebi que no movimento não tinha literatura que estava consentânea com a ciência. A literatura era baseada numa ciência que já havia sido modificada. Por exemplo, o livro que nós utilizamos durante anos para embasar essa temática é o livro Forças Sexuais da Alma, do Dr. Jorge Andréa. Livro magnífico de uma pessoa e de um profissional igualmente magníficos. Devemos muitíssimo a ele. No entanto, qual é a ciência que ele coloca lá a respeito desse assunto? É a ciência da década de 60 do século passado. Não é da psiquiatria em que ele se formou e da psicologia em que ele se formou. Está tudo certo, era aquela mesma. E aquela época, a ciência considerava a homossexualidade como doença, transexualidade como doença, e essas situações como situações que todo mundo tinha quase como um conceito generalizado, como uma perversão, como uma doença, como um distúrbio. Naturalmente, qual é a visão que foi transferida para o conhecimento espírita? É essa, de distúrbio, de perversão, de doença. Então eu, quando lia o Forças Sexuais da Alma, falava, meu Deus, mas um livro tão magnífico sobre sexualidade, como é que tem um capítulo tão pesado a respeito dessas questões? Mas quando eu estudei a ciência da época do Jorge Andréa, ficou claramente compreensível. O que nós médicos espíritas fazemos? Nós pegamos a ciência da nossa época e aliamos com o conhecimento espírita. Kardec diz no livro A Gênese, o espiritismo caminha para a par com a ciência, não é? Embora não se detenha aonde esta se detém, vai além no campo da espiritualidade. Então eu senti a necessidade de trazer uma obra que trouxesse o conhecimento científico moderno a respeito desse assunto. Por isso que o livro Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal vem com tantos artigos científicos. Tem mais de 200 obras, artigos científicos e trabalhos sérios aqui citados. Porque era muito importante que ao fazer esse estudo, ele fosse muito bem embasado, tanto no conhecimento científico quanto em uma visão doutrinária. Também era muito importante que eu adotasse uma postura humilde. Porque a minha visão e a visão dos meus estudos, ou da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, que junto comigo publicou isso, não é a visão espírita, é uma visão espírita. Em temas que são inconclusos, nenhum de nós pode se arvorar no direito de dar a opinião espírita. Então nós temos que tomar muito cuidado, inclusive, com as palestras na casa espírita. Homossexualidade na visão espírita. Aí a pessoa vai lá e fala, a visão espírita é. Cuidado, gente, nós temos que ser humildes. Qual o problema de você, como um livre pensador espírita, que é dizer, olha, esse tema está inconcluso em matéria de movimento espírita. Existem diferentes visões a respeito dessa temática. Vamos analisá-la sobre os vários ângulos. Vamos ver se há lógica e bom senso, que são a identidade espírita, nos argumentos utilizados. Por isso os livros se chamam Homossexualidade e Transsexualidades, sob a ótica do espírito imortal. Significa analisados na perspectiva da imortalidade da alma em uma visão espírita, e não na visão espírita. Então, se você trabalha no atendimento fraterno, leia, estude. O espiritismo não precisa de ter censores e controladores. O espírita, sobretudo o trabalhador espírita do acolhimento fraterno, precisa aprender a ser um livre pensador. A casa espírita que não promove o livre pensar não forma espíritas. Porque espiritismo não é eu seguir o que os espíritos dizem. Espiritismo é eu compreender o que os espíritos dizem, incorporar isso na minha vida, experimentar e ter experiência pessoal a ponto disso ter força. Eu posso saber repetir como um papagaio o que os espíritos dizem, mas se aquilo não faz ressonância com o meu coração, eu ainda não sou espírita. Eu estou informado do espiritismo, mas o espiritismo ainda não entrou para dentro de mim. Então o espírita não tem que ter medo de ler diferentes visões. O espírita não precisa ficar censurando livros, proibindo acessos. Ora, olhe as diferentes visões, chega à sua própria conclusão, perceba o que tem lógica e bom senso, o que está mais em sintonia com o Evangelho. Aprenda a pensar e a refletir sobre os determinados temas. Porque é assim que nós construímos a identidade espírita que nós vamos vivenciar. E se nós nos tornamos livres pensadores e, portanto, aprendemos a fazer
um raciocínio espírita, nós vamos ajudar aquela pessoa que a gente recebe a também aprender a fazer o quê? Um raciocínio espírita. E não a incorporar um espiritismo goela abaixo com a opinião do dirigente da casa, com a opinião do médium da casa, com a opinião do mentor da casa, que por vezes é tão preconceituoso quanto os trabalhadores. Porque tem algumas publicações falando opiniões de mentores que a gente precisa mandar os mentores para o banco da escola, porque nem conceito sabem. Se você não for crítico, você vai aceitar qualquer literatura mediúnica como um conhecimento verdadeiro, qualquer informação como uma informação verdadeira. Não, aprenda a pensar, aprenda a raciocinar. O espírita é um livre pensador, identificado com os princípios da imortalidade da alma, que aprende a refletir como um ser responsável e assumir as consequências das escolhas que faz, como um espírito livre. Faz sentido isso para vocês, gente? Né? Eu não acredito que eu estou só reforçando conceitos já sabidos. Então isso é muito importante que a gente saiba, que a gente conheça estas diferenciações. Então aqui no livro tem um resumo disso, né? Porque a gente faz muita confusão quando esses conceitos são novos, para a gente poder entender essas várias expressões. A orientação sexual pode ser heterossexual, homossexual, ou bissexual, ou pansexual. O sexo biológico pode ser feminino ou masculino, ou intersexual, quando não está definido claramente ainda. A expressão, a forma como nos manifestamos, pode ser feminina, masculina ou andrógena. A identidade de gênero pode ser de mulher ou feminina, de homem ou masculina, ou não binária, não se encaixando no binarismo masculino-feminino, que é o chamado gênero fluido. Está claro até agora, gente? Alguma pergunta sobre essas questões? A diferença do pansexual para o bissexual é que o bissexual é só uma questão de definição. O bissexual se atrai pelos dois, masculino e feminino. O pansexual se atrai pelo masculino, pelo feminino e pelos não binários. Por aqueles não binários, aqueles que não se identificam nem como masculino nem como feminino. Há pessoas que não se identificam nem como masculino nem como feminino, ou que se identificam com os dois. Então essas pessoas são chamadas de gênero fluido ou de não binário. Ok? É só uma questão de definição. Mas é importante para vocês entenderem os artigos que aparecem hoje na mídia, na sociedade, não é? Alguma outra questão sobre esse tema? Porque esse tema é muito vasto, né? Tem muita questão. Mas eu gostaria que vocês, como atendentes fraternos, lembrassem das situações que vocês já vivenciaram, das dificuldades que passaram, das questões que aparecem, para que a gente pudesse trabalhar de uma forma mais direcionada e objetiva. Então vocês podem pensar nisso durante o intervalo, não é? Para que a gente aproveite mais a segunda parte, quando a gente vai aprofundar isso. Só um minutinho antes de vocês se agitarem e sair. Então, como eu disse, o tema da homossexualidade está nesse livro, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. O tema da transexualidade neste livro, Transexualidade sob a ótica do espírito imortal. O tema dos relacionamentos afetivos. O tema dos relacionamentos afetivos e da sexualidade de uma maneira geral, eu abordo nesse último livro que eu lancei, que se chama Amor a Dois. Os relacionamentos afetivos na visão sistêmica e espírita. Ok? Também é um que está disponível. Indico como fonte de referência na literatura mediúnica o livro Vida e Sexo, de Emmanuel. O livro Sexo e Destino, de André Luiz. São excelentes obras de referência dentro dessa temática, além de outras. Também de minha autoria, que vocês vão encontrar na livraria, tem Reconciliação, consigo mesmo, com a família, com Deus. Tem o livro Cura e Autocura, que fala de saúde e doença dentro da visão espírita. Alto Amor e Outras Potências da Alma, em parceria com o espírito Dias da Cruz, médico homeopata carioca, inclusive, né? Tem os livros do próprio Dias, Pílulas de Esperança, Pílulas de Confiança, Pílulas de Amor, que são livros de mensagens.
Tem os livros infantis, também tenho 5 livros infantis de educação emocional e valores humanos. Além disso, nós também trouxemos para vocês os livros da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que são de variadas temáticas envolvendo ciência e espiritualidade. Na área do câncer, na área da saúde mental, na área da desobsessão, com técnicas para reunião de desobsessão, um livro muito profundo do Jaider, o Porquê Adoecemos, profundo sobre saúde e doença, livros para os jovens, doenças ou transtornos espirituais, enfim, tem uma série de livros ali que são da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Todas as minhas obras e todas as obras da Associação Médico Espírita de Minas Gerais têm os seus direitos autorais inteiramente cedidos para o trabalho espírita da associação e também parte para o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que acolhe crianças órfãs em Moçambique e refugiados venezuelanos aqui no Brasil, da qual eu faço parte, né, que é essa camisa aqui que eu estou usando, inclusive. Depois eu posso falar mais sobre ela para vocês, ok?